Olá, tudo bem? Você está no ensino fundamental e essa é a nossa primeira apostila de arte, que diz respeito à história da arte e à pré-história, com seus três períodos, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, e aos elementos visuais. Vamos começar nossos estudos? Bom, para começo de conversa, o que são elementos visuais? Eles são tudo aquilo que compõe uma obra de arte, que compõe uma tela. Os pontos, as linhas, as cores, as manchas, as texturas quando tem. Vamos começar a desmembrar um pouquinho disso para a gente entender um pouco melhor. Nosso primeiro elemento visual visto será o ponto. Os pontos são divididos em ponto geométrico, ponto gráfico e ponto físico. O ponto geométrico, como visto nesse quadrinho aqui, ele é o encontro de duas retas. Ele vai ficar sempre no meio dessas retas e vai receber o nome de ponto geométrico. Então, quando aconteceu o encontro de duas linhas, o pontinho do meio é conhecido como ponto geométrico. Ele é muito utilizado nos exercícios matemáticos e no desenvolvimento da matemática. O ponto gráfico. O ponto gráfico vai ser aquele pinguinho que o artista vai dar sobre a folha. Ou a gente mesmo, né? A gente utiliza pontos e sinais toda hora na nossa escrita. O ponto gráfico ele não tem um formato definido. Ele pode ser assim, ele pode ser levemente arrastado, enfim. Quem vai definir o seu tamanho, o seu formato será o artista ou a pessoa portadora do lápis. E o ponto físico? O ponto físico vai ser um objeto que se materializa. Ele vai ter três dimensões: altura, largura e profundidade. Exemplos são as bolas, as bolitas, as bolas de gude, né? São exemplos de ponto físico. Então, vistos os três pontos, vamos para o nosso próximo slide. A história da arte ela fez utilização dos pontos no movimento pontilhista. Vamos dar uma observada nessa tela que está aqui logo ao fundo do nosso slide. Ela é toda construída com pontinhos. Quando a gente olha muito de perto essa tela aqui, ó, parecem que são só pontos, mas quando a gente se afasta para poder observá-la, a gente percebe que a composição forma uma paisagem. Olha só, na apostila de vocês tem um pouco melhor e se vocês se interessarem, pesquisem aí no Google obras pontilhistas. Vai aparecer obras do Paul Signac e do Georges Seurat, que são os dois nomes que idealizaram o pontilhismo. O próximo elemento visual visto são as linhas. As linhas elas estão presentes em toda a nossa vida, em todo o nosso redor, principalmente nas coisas da natureza. Quanto ao formato das linhas, elas podem ser reta, elas podem ser curva, onduladas, espiraladas, quebradas e mista, que é a misturinha de todos os tipos junto. Ao traçado, ela pode ser fininha, opa, minha linha saiu meio torta. Ela pode ser cheia quando ela é mais grossa, tracejada quando tem um espaço entre elas e pontilhada quando é construída com pontos. Fazendo uso do elemento visual que a gente viu antes, né, que é o ponto, até chegar à construção de uma linha. Quanto à posição, ela pode estar inclinada na diagonal, vertical, horizontal, perpendicular ou paralela, quando são duas linhas juntinhas. A linha gráfica é aquela que a gente risca no papel, ou seja, grafia, né, remete a escrever, gráfica. E a linha física é aquela que possui volume e podemos pegá-la, como um fio de linha, um barbante, entre outros. Na história da arte, a linha também esteve presente em um movimento artístico que se chama abstracionismo. O abstracionismo ele ficou dividido em duas fases, em dois movimentos. Ele se desmembrou, assim vamos chamar, né? O abstracionismo geométrico, que é esse primeiro aqui. No abstracionismo geométrico, os artistas utilizavam muito formas geométricas, como quadrado, retângulos, e as linhas sempre que compunham essas telas eram linhas pretas, e as cores utilizadas eram o amarelo, o vermelho e o azul, que são as cores primárias. E o branco, que é uma cor neutra para complementar essa tela, e o preto, que também é considerado uma cor neutra. Mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso. Esse aqui ficou idealizado e conhecido pelas obras do Pierre Mondrian. E o abstracionismo informal ou lírico é esse aqui, ó, na segunda imagem. Ele já fazia mais utilização de manchas, de formas bem abstratas mesmo.
O Wassily Kandinsky, que foi o artista que difundiu esse movimento, dizia que as obras dele eram músicas visuais. As formas. As formas são outros elementos visuais, né? E elas podem ser figurativas, quando a gente consegue identificar aquele objeto que está ali retratado, perdão. Elas podem ser abstratas, como nos movimentos que a gente viu anteriormente, principalmente a parte das manchas com as cores. E elas são bidimensionais, ou seja, altura e largura. As texturas, elas podem ser visual ou gráfica, quando é construída com o atrito do lápis no papel. Por exemplo, quando você pega uma moeda e põe um papel sobre ela e faz a raspagem com o seu lápis de escrever, ela gera uma textura gráfica, porque você pegou e tirou tipo uma impressão da moeda sobre aquele papel. E a textura natural ou tátil são aquelas coisas que quando a gente passa a mão, a gente percebe que ela tem uma composição diferente, tem alguma coisa diferente nela. Pode ser uma parede de grafiato, é um exemplo, grãos, areia, tudo isso são texturas táteis, tudo aquilo que a gente pode tocar e sentir com o toque. As cores. As cores estão subdivididas em 3 categorias. As cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, que são as cores puras. A partir dela, a gente consegue extrair todas as outras cores. As cores secundárias, que vão ser as misturas das cores primárias entre si, ou seja, se a gente mistura o amarelo com o vermelho, duas cores primárias, a gente obtém o laranjado, vai ser uma cor secundária. Se misturarmos o amarelo e o azul, teremos o verde, uma cor terciária. E se misturarmos o vermelho com o azul, teremos o roxo. Então essas cores aqui dessa tabela que estão somando serão as cores primárias. E essas cores que são os resultados das misturas dessas cores primárias serão as cores secundárias. E tem mais uma. A partir da mistura dessas cores aqui, ó, a gente obtém as cores terciárias. As cores terciárias, elas sempre vão pender um pouco mais para a cor primária, porque é a cor mãe, né? A cor principal naquela composição. Então, se a gente mistura o laranja com o amarelo, a gente tem um amarelo alaranjado, porque o amarelo vai ser mais expressivo que o vermelho nessa composição, mas o vermelho não vai sumir, né? Então vai criar uma cor nova, uma composição nova. Se a gente mistura o azul com o verde, a gente tem um azul esverdeado, porque misturou aquela cor primária, a cor mãe, com o verde, que já era uma mistura dela. Acho que deu para entender, né? Se não deu, é só perguntar que eu tô aqui para sanar dúvidas mesmo. Ainda nas cores, a gente pode ter cores quentes e cores frias. As cores quentes, elas estão aqui nesse quadrinho, né, no primeiro quadrinho. Elas são associadas à paixão, ao sol, ao calor, tudo aquilo que nos causa um sentimento de acalanto. E já as cores frias, aqui nesse segundo tópico, elas são mais relacionadas à tranquilidade, à calmaria, até mesmo à tristeza. As cores frias, eu costumo dizer que a gente consegue encontrar elas mais presentes na natureza. Quando a gente olha assim aquele céu azulzinho, quando não tem uma presença muito forte do sol, é um dia mais assim, calmo, tranquilo, né? Então, tenta associar isso. Quando tu olha o sol azulzinho lá, cor fria, já tá mais de boa, assim, mais zen. Se você olha as árvores e vê aquelas composições verdes, aquilo te gera certa tranquilidade também. É uma cor fria. O verde não está aqui nessa tabela que a gente vê exposta, mas também é uma cor fria. Já as cores quentes, né, em contrapartida aqui, tem outra pegada. As cores neutras vão ser as cores que elas, misturadas com as cores primárias, cores secundárias, darão outros tons de cores. As cores neutras são o branco, o cinza e o preto, em suma, assim, as mais importantes, as 3 primordiais, as 3 que a gente tem que lembrar, o branco, o preto e o cinza. Mas outros tons nudes, como o marrom, e todas essas infinidades de cores que a gente pode acompanhar aqui na parte traseira do nosso slide, são consideradas cores neutras. Monocromia e policromia. Nesse primeiro quadro aqui, a gente tem um exemplo de policromia. Poli significa muitos.
Cromia, que está presente nas duas palavras, significa cor. Então, poli, muitas cores e muitos tons. E monocromia vai ser uma cor. No caso, vai ser esse verde aqui, ó. Misturado com a nossa cor neutra lá, preto, ele vai resultando outros tons mais escuros do verde, que poderia ser um azul, um amarelo, enfim, qualquer cor. E se a gente mistura com tons de branco, tons claros, ele vai resultando outros tons da mesma cor mais claros. Então, monocromia quando usa uma cor só e policromia quando utiliza muitas cores. Não tem a necessidade da utilização do preto e do branco, mas se quiser pode para gerar tons novos. Mas é a utilização de cores, mesmo que puras ou misturadas, mas muitas. Tudo bem? Agora, para finalizar os nossos conhecimentos, a gente vai ver um pouquinho de pré-história. A pré-história corresponde ao período que o homem não dominava a escrita ainda. Então, todos os registros desse tempo são desenhos, são esculturas, são vestígios que os nossos antepassados deixavam para mostrar que tinha uma civilização. Mas como que esse conhecimento foi descoberto? Muitos anos de estudo, historiadores, arqueólogos, artistas, muita gente está por trás desse processo de conhecimento, não é uma coisa assim jogada ao vento, né, deduzida. Os 3 períodos que a pré-história ficou subdividida, como ela foi muito extensa, são Paleolítico, o primeiro, Neolítico e Idade dos Metais. No Paleolítico, o homem começa a se expressar, ele começa a criar coisas nas paredes das cavernas, principalmente mãos em negativos, que é colocar a mão sobre a rocha e expandir tinta natural com o auxílio de um osso para que a mão dele ficasse registrada ali. Eles eram nômades, eles não tinham residência fixa, então isso era uma forma de marcar território. A gente pode observar aqui no slide, um exemplo dessas mãos em negativo. A arte deles era bem naturalista, ainda não tinha rigor nenhum, eles estavam começando a produzir mesmo. Igual a gente, quando a gente foi criança, a gente não tinha certa noção de coisas, né, entre aspas, do que é belo, do que é tal coisa. Então eles construíam as obras de arte que hoje são consideradas para se pôr no mundo, se colocar. Aqui os animais, eles tentavam registrar como eles viam. Era bem básico, as patinhas, o corpinho, cabeça, pescoço, e pressupõe-se que eles faziam essas pinturas a fim de atrair aquilo para eles. Como eles viviam da caçada, né, eles desenhavam ali na parede da caverna, acreditando que aquilo tinha toda uma simbologia e que os deuses trariam aquilo para eles. No Paleolítico, aqui o homem também começa a dominar o fogo para preparar esses animais e tudo mais. O Paleolítico era conhecido como Idade da Pedra Lascada, quando o homem começa a utilizar a pedra no atrito, sem trabalhar ela. O Neolítico já começa a ter certo desenvolvimento. O homem deixa de ser nômade, começa a se fixar num lugar e com isso ele começa a produzir o seu alimento. Ele planta, ele colhe, ele vira um agricultor. E com isso surgiram outras necessidades. Eles começam a produzir peças cerâmicas para poder armazenar esse alimento mesmo. Eles começam a trabalhar na pedra. O período é conhecido como pedra polida, porque aquela pedra que antes era tão rústica, agora já é mais adornada, mais trabalhada, surgem outros tipos de armas. E também um grande feito desse período foi a criação dos hieróglifos, que é isso aqui, é o começo de uma escrita. É cheio de símbolos e desenhos geométricos. O homem já começa a ter assim certo requinte, entre aspas, nas suas produções. O que antes ele fazia mãos para ficar expresso ali a presença dele, agora já começa a ter uma nova simbologia, né? Já começa a agregar certo valor. E para finalizar os conhecimentos de pré-história, vem o último período, que é a Idade dos Metais. Na Idade dos Metais, correspondente ao período do cobre, do bronze e do ferro, o homem começou a utilizar o fogo, que antes ele ainda nem dominava, aqui ele já domina, ele já tem toda uma certa rigorosidade nas suas produções e nas suas invenções. Ele domina esse fogo e utiliza o fogo para derreter o metal. Então, com isso, ele começa a criar novas armas, ele começa a subdesenvolver mesmo o seu novo estilo de vida. E a escrita surge e tudo que há depois disso é conhecido como história. Bem-vindos aos conhecimentos de arte.